Jeremias capítulo 2, versos de 1 a 20. Eis o que diz a palavra de Deus. A mim me veio a palavra do Senhor dizendo: vai e clama aos ouvidos de Jerusalém, assim diz o Senhor. Lembro-me de ti, da tua afeição quando eras jovem, e do teu amor quando noiva, e de como me seguias no deserto, numa terra em que se não havia, em que se não semeia. Então Israel era consagrado ao Senhor, e eram as primícias da sua colheita. Todos que o devoraram se faziam culpados. Mal vinha sobre eles, diz o Senhor. Ouvi a palavra do Senhor, ó casa de Jacó, todas as famílias da casa de Israel. Assim diz o Senhor: que injustiça acharam vossos pais em mim, para de mim se afastarem, indo após a nulidade dos ídolos, se tornando nulos eles mesmos, e sem perguntarem onde está o Senhor que nos fez subir da terra do Egito, que nos guiou através do deserto por uma terra de ermos e de covas, por uma terra de sequidão e sombra de morte, por uma terra em que ninguém transitava e na qual não morava homem algum. Eu vos introduzi numa terra fértil, para que comesseis o seu fruto e o seu bem, mas depois de teres entrado nela, vós a contaminastes, e da minha herança fizeste abominação. Os sacerdotes não disseram onde está o Senhor, e os que tratavam da lei não me conheceram. Os pastores prevaricaram contra mim, os profetas profetizaram por Baal, e andaram atrás de coisas de nenhum proveito. Portanto, ainda pleitearei convosco, diz o Senhor, e até com os filhos de vossos filhos pleitearei. Passai as terras do mar Chipre e vede, mandai mensageiros a Quedar e atentai bem, e veja se jamais sucedeu coisa semelhante. Houve alguma nação que trocasse seus deuses por os que não eram deuses? Todavia o meu povo trocou a sua glória por aquilo que é de nenhum proveito. Espantai-vos disto, ó céus, e horrorizai-vos, ficai estupefatos, diz o Senhor, que dos males cometeu o meu povo. A mim me deixaram manancial de águas vivas, cavaram cisternas loucas, e não retêm águas. Caso Israel escravo ou servo nascido em casa, por que, pois, veio a ser presa? Leões novos rugiram contra ele, levantaram a voz. Na terra dele fizeram uma desolação. Suas cidades estão queimadas, e não há quem nelas habite. Até os filhos de Mênfis, de Tápolis, te pastaram alto da cabeça. Caso tudo isso não te sucedeu, para haveres deixado o Senhor teu Deus, não te guiaram pelo caminho. Agora, pois, que lucro terás indo ao Egito, para beberes as águas do Nilo, ou indo à Síria, para beberes as águas do Eufrates? Tua malícia te castigará, e as tuas infidelidades te repreenderão. Sabe, pois, e vê que mal, quão amargo é deixares o Senhor teu Deus, não teres temor de mim, diz o Senhor dos exércitos. Seca-se a erva e cai a sua flor. Amém. Podes assentar. Assim como o pecado cega os olhos de qualquer um que se submeter a ele, os israelitas ficaram cegos ao se submeterem ao pecado. Os israelitas procuraram refúgio, assim como disse o profeta Isaías, no capítulo número 30. Um refúgio que não era propriamente, em última análise, refúgio, mas sim uma cisterna rota que não pode reter água. Assim como no contexto do profeta Isaías, Deus levanta também, posteriormente, o profeta Jeremias, aquele que, a muito custo, se deteu a não pregar a mensagem de reconciliação. Aquele que Deus diz, no capítulo 1, que o chamou desde o ventre materno e lhe deu as nações. Deus havia dado Israel para Jeremias. De modo que você vai enxergar muitas semelhanças entre o que diz Isaías e o que diz Jeremias.
sendo o profeta Jeremias muito mais enfático e prolongado nas suas advertências, nas suas palavras, sendo conhecido, portanto, como o profeta chorão, profeta que chorava pelo povo, profeta que se amargurava por causa do pecado da multidão, profeta que se amargurava por causa dos ídolos levantados nos corações dos israelitas. A mensagem de Jeremias pode ser a mensagem da sua vida também. Pode ser a mensagem que lhe chama a você questionar a você mesmo, que lhe chama a você enxergar a realidade das suas ações diante de Deus, que lhe chama, sobretudo, a enxergar as consequências de deixar a instrução de Deus, da sua palavra. Verso 19. O profeta diz que a nossa malícia nos castigará e as nossas infidelidades irão nos repreender. O profeta não disse que era Deus propriamente que iria fazer isso, mas as próprias circunstâncias iriam correr contra a nossa vida, contra os nossos desejos, contra aquilo que planejamos. Em última análise, não sairá como planejamos, haja vista que deixamos a Deus. Haja vista que somente provaremos do teor das nossas malícias. Por isso o profeta diz, continuando, porque não tivestes temor do Senhor, ou seja, não submetestes a sua vontade. A circunstância de Jeremias era extremamente grave. Assim como disse Isaías, os profetas, além de mentir aos ouvidos daqueles que deveriam receber a verdade, profetizavam por Baal, ou seja, ao invés de buscar a Deus, buscavam falsos deuses, buscavam naquilo que os ímpios diziam a respeito dos seus deuses, praticavam aquilo que os ímpios praticavam como oferenda aos seus deuses. Jeremias, portanto, tem a missão de demonstrar que Israel é uma das únicas nações que deixou a Deus como um todo, mesmo estando em uma situação de favor, mesmo estando em uma situação de deleite, Israel deixa a Deus. Israel se avilta contra Deus. Assim como o profeta disse, no verso número 7. Eu vos introduzi numa terra fértil, para que comesse o seu fruto e o seu bem, mas depois de teres entrado nela, vós a contaminastes, da minha herança fizestes a abominação. O contexto dessas palavras do profeta é o contexto de todo homem caído. Qualquer coisa que ele toque, aonde ele pise, a probabilidade dele contaminar, a probabilidade dele destruir aquele cenário, aquela casa, aquela família, aquela situação, ou aquilo mesmo ao que ele está proposto, é muito mais provável. Mas Jeremias nos choca porque fala do povo de Deus. Não fala dos ímpios. Fala do povo da aliança.
Não é assim, muitas vezes, que acontece com o que recebemos de Deus, assim como Deus introduz o povo em uma boa terra e lhes dá todos os benefícios. Deus, por meio de Cristo, nos deu muitos benefícios, mas nós continuamente nos contaminamos. Não fazemos caso da herança que temos com Cristo. A menosprezamos, a deixamos de lado. Por isso eu quero chamar a sua atenção, em primeiro lugar, a verdade de que o homem não merece a graça de Deus. Você acredita nisso? A própria menção da graça é o favor, benevolência, bondade de Deus. Deus, em muitas ocasiões, disse através dos profetas que amava o seu povo. Não é mais real ainda para nós da nova aliança, e sabemos que Cristo veio em carne, que padeceu por nós na cruz. Não deveria ser mais real sabermos que Deus nos ama em Cristo Jesus, que Deus nos ama a ponto de enviar o seu Filho, de nos deixar o Consolador, o Espírito Santo. Mas observe que esses 3 primeiros versículos nos mostram o amor de Deus e a sua justa justiça. Ele envia o profeta, vai e clama aos ouvidos de Jerusalém. Assim diz o Senhor: lembro-me de ti, da tua afeição quando era jovem, e do teu temor quando noiva, de como me seguias no deserto, numa terra em que se não semeia. Então Israel era consagrado ao Senhor, e era as primícias da sua colheita. Todos os que o devoraram se faziam culpados. O mal vinha sobre eles, diz o Senhor. Aqueles que mexiam com o povo de Deus sofria as punições, mas agora é o povo de Deus quem pede para sofrer as punições pelos seus próprios pecados. Mas Deus ainda envia o profeta. Assim como nessa noite, Deus fala com você, fala com todos aqueles que ouvem a sua voz, a que você lembre das suas misericórdias, lembre daquilo que Deus fez por você. A graça de Deus é vista no fato de que Ele nos mostra onde erramos e nos dá os meios necessários para que possamos retornar a Ele. O juízo de Deus, na maioria das circunstâncias, para com o povo de Deus, é um juízo que nos encaminha para a restauração e não para a destruição. Mesmo assim, Ele o podendo fazer. E sendo justo, se assim o fizer. Verso 17, o profeta disse: acaso tudo isso não sucedeu por haveres deixado o Senhor teu Deus quando te guiava pelo caminho? A verdade é que no caminho há vários atalhos. Assim como no livro de O Peregrino, nós lemos os atalhos que o cristão tentou seguir para chegar ao céu. Assim como este homem, muitos procuram caminhos ou atalhos mais curtos para se achegarem a Deus. Caminhos que não lhes custarão muita coisa. Mas o profeta disse: tudo isso não sucedeu por haveres deixado o Senhor teu Deus. Quando te guiava pelo caminho, Deus não quer nos guiar até a metade do caminho. Deus
nos guia até a entrada dos céus, até a morada celestial. A palavra de Deus não nos foi dada para nos direcionar até uma fase de nossa vida. E quando soubermos muito, tivermos muito conhecimento, nós a relegarmos de modo contrário, do início ao fim. Deus é quem deve guiar o nosso caminho. Mas, irmãos e irmãs, assim como um caminho tem pedras, assim como um jardim tem flores, também tem espinhos. E não significa que neste caminho você não irá esbarrar em espinhos e que você não deverá dar ouvido em meio às aflições, em meio aos seus pecados. Você não deva dar ouvido a Deus. O que Judá fez não é o que o povo de Deus deve fazer. Não queria ser contrariado. Não queria ser colocado na realidade da sua fé. Ou seja, em como realmente estava a sua condição para com Deus. J. Packer disse, respondendo à pergunta, como podemos transformar o nosso conhecimento acerca de Deus em conhecimento de Deus? O conhecimento para se fazer, o caminho para se fazer isso é exigente e ao mesmo tempo simples. Consiste em tomar cada verdade que aprendemos sobre Deus, em matéria de meditação diante de Deus, conduzindo-nos à oração e ao louvor a Deus. Mas isso não é o que normalmente os homens almejam. Por isso que, em segundo lugar, o profeta nos demonstra que sem o ensino, a prática, ou, em última análise, sem a humildade de receber a parte de Deus a bênção ou o juízo, nós nunca teremos conhecimento de Deus. Muitos homens na Bíblia conheceram a Deus ou foram descritos por serem homens segundo o coração de Deus, não porque eram bons homens, mas porque receberam tanto do juízo de Deus e da sua bondade, da sua bênção, abraçaram tanto a disciplina como a alegria. Versos número 7 e 8. Deus fala contra os profetas que tratavam da lei, sacerdotes. Jeremias contrariou não somente um povo, mas a liderança desse povo. É assim que acontece também em nossos dias. Nós pregamos ou damos testemunho não somente ao povo de Deus, mas àqueles que lideram também o povo de Deus. Cuja verdade o profeta Oséias diz: falta entendimento. E eram estes que estavam alimentando o rebanho. Mas eram estes que diziam: é melhor profetizar por Baal, o Deus de Israel. Já não mais faz diferença entre nós. O pecado, irmãos e irmãs, cega a verdade. Cega o fato de que Deus é soberano, de que Deus é verdadeiro, de que Deus é o único Deus. É por isso que o profeta se espanta, verso número 9 em diante, demonstrando que nunca
nenhuma outra nação fez o que Israel havia feito. Na verdade, o profeta somente realça aquilo que nós já sabemos. Que o homem caído, ou qualquer homem neste mundo, quer seja caído ou não, está sujeito aos pecados deste mundo. Está sujeito a desagradar a Deus. Está sujeito até mesmo e menosprezar a verdade de Deus em troca de benefícios particulares. Quer seja as reformas que houve no tempo de Esdras, do rei Josias, do empenho de Neemias, da persistência daqueles reis que serviram a Deus com fidelidade. O pecado ainda transita neste mundo. E se ele não for tocado, tratado, ele poderá destruir não somente homens, mulheres, mas uma nação inteira. Quando Israel pecava, era o povo de Deus que pecava. Não era somente indivíduos, mas a nação de Deus se rebelava contra ela. Você consegue discernir a profundidade do pecado que faz um povo que já teve tudo em suas mãos, através de Deus, e buscar nas nações inimigas o refúgio, o consolo, o conselho, a instrução. Parece algo difícil de entender, mas essa é a pura e antiga verdade do pecado. Assim como Adão se escondeu, nós também estamos sujeitos a nos esconder de Deus. Assim como Israel se esconde de Deus e vai se amparar em nações ímpias, talvez você também esteja fazendo a mesma coisa. Mas em último lugar, o profeta afirma que Deus é o verdadeiro Salvador. Observe então os versos 17 em diante. O profeta disse: acaso tudo isso não te sucedeu? Por haveres deixado o Senhor teu Deus, quando te guiava pelo caminho? Agora, pois, que lucrarás indo ao Egito para beberes as águas do Nilo, ou indo à Síria para beberes as águas do Eufrates? A tua malícia te castigará. As tuas infidelidades te repreenderão. Sabe, pois, e vê que mal e com amargo é deixar o céu teu Deus. Não teres temor de mim, diz o Senhor dos exércitos. Há três coisas aqui que aprendemos com as palavras de Jeremias. A primeira é a de que as nossas malícias irão indicar os nossos pecados. Assim como o filho pródigo compreendeu em si mesmo, claro que pela ação divina, mas a partir do enxergar a sua própria condição, após gastar todo o dinheiro, viu a sua sequidão e miséria espiritual. Aqueles que seguem este caminho também passarão por isso. Mas também o profeta nos mostra que nós provaremos as consequências dos nossos pecados. Ele afirma que a consequência do pecado virá de maneira externa ou interna e que nós não podemos escapar desta consequência. Em terceiro lugar, a amargura que o povo sentira
acrescenta o profeta, seria também por não ter nenhum senso de temor a Deus. Porque é exatamente isso que o pecado também faz. Entristece a alma. É a sua alma, ou é na sua alma que as suas emoções, seus sentidos. É por isso que o salmista, no capítulo de número 119, verso de número 7, diz que a palavra de Deus é perfeita e restaura a alma. Deus está interessado na sua alma nessa noite. Assim como estava com Israel. Assim como estava com aqueles que um dia disseram amá-lo, segui-lo, e que afirmaram buscar o seu reino sobre todas as coisas. Deus é o único Salvador, porque sem Ele nós só vivemos na amargura, nós só podemos viver na incerteza, na falta de sentido. Nós só podemos viver a partir das nossas emoções, não a partir daquilo mesmo que Ele diz em Sua palavra com uma certeza absoluta. Nessa noite, nós temos a oportunidade de enxergarmos a verdade de que Deus é o único Salvador. Deus é o único justo e verdadeiro. Como andam aqueles que não temem a Deus? Como andam aqueles que não têm nenhum temor de Deus? Andam exatamente como estes aqui, nesta passagem. Abominam a herança que receberam, sacrificam a outros deuses, buscam refúgio aonde não podem encontrar. Completamente o oposto daqueles que confiam em Deus. João 4,14. Jesus diz que aquele que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. O alimento que desce do céu é Jesus. É Ele que deve satisfazer a sua alma. É Ele que deve satisfazer o seu ser por completo. É a sua palavra que deve ser aceita e guardada no coração para não pecarmos contra Ele. Não é a palavra do Papa, não é a palavra dos nossos vizinhos, ou até mesmo dos nossos semelhantes, que falam muitas vezes a partir de uma perspectiva pagã. Mas é a palavra de Deus que deve ser guardada no coração, para não pecarmos contra eles. Ainda, irmãos e irmãs, a pergunta do profeta, no verso número 11, ratifica que Deus é um Deus verdadeiro, que é um Deus soberano. Ao perguntar se houve alguma nação que trocasse os seus deuses, posto que não eram deuses, o profeta está dizendo que os homens se portam diante da verdade como se não fosse verdade. Se inclinam pela metade. Buscam pela metade. Fazem o trabalho incompleto. De modo que nem mesmo aqueles que confiam em falsos deuses se entregam pela metade
como aqueles que disseram servir a Deus. O profeta nos chama aqui nessa noite a nos entregarmos a Deus com todo o nosso coração, com toda a nossa alma e com todo o nosso entendimento. Por sua fronte vamos orar. Deus bendito, nossos corações são fábricas de ídolos. Nós pecamos contra Ti por palavras, por ações, por pensamentos. Ó Deus Todo-Poderoso, não há nada de bom que encontrarás em nós. Nossas obras são como trapos de imundície. Mas por meio de Cristo Jesus, fortalece a nossa fé nessa noite. Anima-nos a que enxerguemos as maravilhas da Tua lei. Abre os nossos olhos a que possamos enxergar a verdade de Tua palavra. Sobretudo, ó Deus, dá-nos corações gratos a não nos esquecermos das Tuas benevolências, a não rejeitarmos o Teu favor e nos ensoberbecermos e nos exaltarmos diante de Ti. Dá-nos corações sinceros, corações que Te temam, corações que confessem a Ti com liberdade, com alegria, corações que busquem a Tua palavra. Sim, como os guardas buscam o romper da manhã. Rogamos nessa noite, abençoa-nos com Tua palavra, que é apta para nos instruir, que é inspirada por Ti mesmo para nos alimentar. Te rogamos em nome de Jesus. Amém.